Às vezes, e de forma inconsciente, eu já quero começar esse vídeo falando que é de forma inconsciente, porque a gente muitas vezes faz isso e não é de forma proposital, não é de forma premeditada. Quando eu falo de forma inconsciente, é o quê? É porque existe um registro que está motivando os seus comportamentos, que está conduzindo as suas decisões, mas que muitas vezes é imperceptível, ou seja, muitas vezes você não sabe que está agindo por conta disso. E um dos objetivos desse vídeo é justamente abrir os seus olhos para isso e você, de repente, começar a questionar, ou então você começar a confirmar. Eu vou trazer aqui a história de uma cliente minha para você conseguir entender como que isso se encaixa aí. Por que que muitas vezes, no fundo, você não quer emagrecer? Porque muitas vezes estar acima do peso traz ganhos secundários. Existem ganhos por trás de você não conseguir emagrecer ou por trás de você não conseguir manter o seu peso. E qual que é o adendo que eu quero fazer aqui? Aquilo que a gente viveu na infância não ficou na infância. Muitas vezes na fase adulta, apesar da gente ser responsável, maturos e já ter idade, muitas vezes a gente continua agindo baseado nas experiências que a gente viveu na infância, porque a gente continua projetando as faltas que nós tivemos na infância. Então, se houve em algum momento um registro, e 99,9% dos seres humanos vivos vão ter um registro desse, eu acredito que, inclusive, que esse é um dos propósitos pelo qual a gente está aqui, é a gente se completar esses aprendizados incompletos que a gente teve, né, em nossa infância com os nossos pais responsáveis e cuidadores. Muitas vezes a gente projeta no presente aquela falta que a gente sentiu na infância. E estar acima do peso ou então voltar a engordar muitas vezes traz esses ganhos. Então, o que que acontecia com a minha cliente? Ela vinha de uma família onde a representatividade do amor acontecia em volta da mesa. Então, tudo sempre tinha comida no meio. E, naturalmente, isso fica mais difícil da gente conseguir se controlar, se conter, comer menos quando a gente vem de uma família onde a comida é meio, né? Meio de conexão, meio de demonstrar afeto, amor e etc. Mas o ponto essencial nem é esse. O que que acontecia? Todas as vezes quando é, ela a vida toda sempre brigando com a balança, a vida toda sempre questionando, por que que eu não consigo, por que que eu emagreço e volto a engordar e tudo mais. E aí, o que que acontecia? Todas as vezes quando ela estava nesse processo de emagrecer, a mãe dela dava mais atenção para ela. Então a mãe dela se preocupava com ela, a mãe dela perguntava sempre para ela, ligava mais para ela: "Olha, você não está passando fome? Você não está com vontade de comer aquela coisa?" Então, quando ela estava num processo de emagrecimento, a atenção da família dela e principalmente da mãe dela, os holofotes todos se viravam para ela. E aí o que que acontecia? Naquela fase, naquele momento, ela estava ali. As pessoas sentiam até um pouco de dó, isso a minha cliente relatando, né? As pessoas falavam, ai, coitada, ela não pode comer porque ela tá de dieta e tal, tal, tal. E ela, nesse meio, nesse movimento, ela se sentia vista. E aí o que acontecia? Quando ela conseguia alcançar o peso que ela desejava, toda essa atenção ela era ela era dispersa, ela já não tinha mais a atenção. E aí, por quê? Porque aquilo se tornava algo normal, ela deixava de ser o centro da atenção, ela deixava de ter a preocupação das pessoas, e principalmente da mãe dela. A mãe dela deixava de perguntar como que ela estava, se ela estava com vontade de algo, como que estava sendo. Ela simplesmente perdia a atenção. E aí, o que que acontecia? Ela voltava a comer tudo de novo, e aí, naturalmente, ela voltava a ser o centro da atenção de novo. Por quê? Porque daí as pessoas voltavam a perguntar: mas e aí, o que que aconteceu? Por que que você engordou? E tal, 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 e não sei o quê. Então, ela voltava a ser o assunto que estava no centro. Ela voltava a ser o ganho ela voltava a ter atenção, ela voltava a ter esse ganho. E aí o que acontecia? Ela entrava em um novo processo, em uma nova dieta, e esse era o ciclo que ela vivia.
E aí, qual que é o ponto essencial que é importante você entender aqui? Aquilo que a gente viveu na infância, não ficou na infância. Muitas vezes a gente está projetando na fase adulta aquela experiência que a gente viveu na infância. Então, se de repente você era filho mais velho e de repente veio um filho mais novo, você teve um irmão mais novo e você sentiu que você perdeu a atenção, o que que o seu corpo, como uma forma de proteção, ele vai fazer? Ele vai buscar uma forma de suprir aquilo e chamar atenção. E muitas vezes o excesso do peso, ele vai trazer essa preocupação. Trazer um outro caso aqui, que foi exatamente isso que aconteceu com uma cliente também na infância, o que que acontecia com ela? Ela foi exatamente isso que aconteceu. Ela era a filha mais velha e ela ganhou uma irmãzinha mais nova. E aí ela perdeu toda a atenção. Ela tinha ali entre 7 e 8 anos. Ela perdeu totalmente a atenção da mãe dela quando essa criança nasceu. O que que aconteceu? Ela compensou toda essa ausência e a falta da mãe na comida. O que que ela começou a perceber? Que o fato dela comer muito começou a deixar a mãe dela preocupada. O fato dela deixar a mãe dela preocupada começou a fazer com que a mãe dela começasse a dar atenção para ela. Então, começou a levar ela no médico, começou a ter momentos individual com ela, e tudo isso fez com que a criança conseguisse aquilo que ela queria, que era a atenção da mãe. E aí, qual que foi o registro que ficou? Qual que ficou o significado? Se eu estiver bem, eu não vou ter atenção, eu só vou ter atenção quando eu estou mal. E aí, o que que aconteceu? Essa pessoa cresceu com esse bloqueio. Então, o que que acontece? Essa projeção, ela pode continuar nos pais. Essa projeção a gente pode muitas vezes trazer para dentro do casamento. Por quê? Porque é o registro que ficou internalizado. E esse registro, ele pode causar o bloqueio do seu emagrecimento. Então, qual que é o ponto aqui? Você ir buscar entender se você tem algum ganho secundário. Vou trazer um outro exemplo de uma cliente minha aqui. Também estava bem acima do peso, ela estava bem gordinha e ela era casada e ela tinha duas filhas. O fato dela estar bem acima do peso trazia uma limitação física. Ela não conseguia se movimentar muito. Qualquer coisa que ela fazia, ela se cansava muito, ela tinha dor nas pernas, ela tinha dor nas costas, e o fato dela estar acima do peso e sentir um cansaço muito cedo fazia com que as filhas delas precisassem entrar em ação. Então, ela não tinha o trabalho da casa. Por quê? Porque o fato dela estar acima do peso, ela estar cansada, fazia com que as filhas dela tomassem a frente daquilo. E aí, o que que aconteceu? Quando ela conseguiu emagrecer, ela ficou melhor, as dores foram embora, ela não sentia mais tanta dor na perna, tanta dor nas costas, ela conseguia fazer mais coisas e, inconsequentemente, o que que aconteceu? As filhas delas deixaram de ajudar ela. E aí, o que aconteceu? Ela ganhou peso de novo. Por quê? Porque ela tinha o ganho secundário. Além dela não ter o trabalho em si, ela também se sentia cuidada, enquanto que na infância, pelo fato da mãe dela ter tido que sair de casa e trabalhar muito, enquanto ela era muito nova, ela não se sentiu cuidada. Então, quando as filhas dela faziam isso para ela, ela supria aquele amor. Então, era um ganho secundário, tá? O que que é importante você entender? Na maioria das vezes, vou falar aqui, ó, 95% das vezes que uma pessoa, ela tá acima do peso, ainda que seja inconsciente, ela tem um ganho por trás. E esse ganho, eu anotei aqui alguns, né? Pode ser chamar atenção, assim como eu dei no primeiro exemplo. Pode ser aceita. Pode ser se sentir amada, como esse exemplo último que eu dei aqui. Ser reconhecida, se sentir importante. Então, o que que acontece? Muitas vezes há um ganho secundário, que pode ser vários, né? Trouxe aqui alguns exemplos, mas o que que é importante você começar a entender? Se você alcançar o objetivo que você quer, se você resolver essa questão na sua vida, vão ter coisas que você vai perder, que o fato de você estar acima do peso, você está ganhando, mas que se você conseguir alcançar o peso que você deseja, você vai perder. Quais são essas coisas? Responda a essa pergunta, porque quando você entender
O que que eu deixo de ganhar se eu alcançar o peso que eu desejo? Se você tiver clareza dessa resposta, o que que vai acontecer? Você vai conseguir ter clareza do porquê é que você não consegue emagrecer ou do porquê é que você não consegue manter o peso. Existem sim ganhos secundários. Nossa, Nani, consegui identificar o que é que a gente faz. Tem exercício para isso, tem técnica de desbloqueio, mas o mais importante sempre vai ser você ter consciência. O primeiro passo sempre é o conhecimento, tá? Você ter consciência de qual é esse bloqueio que faz com que você fique exatamente do jeito que você tá. Mas sim, existem ganhos secundários, tá? Então, comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, se esse vídeo fez sentido para você, se você ficar à vontade, comenta aqui também quais são os ganhos que você vem tendo, que você percebeu que você teve. E se você quiser fazer esse desbloqueio, clica no link aqui embaixo, se as inscrições no momento que você tiver visto esse vídeo estiverem abertas da mentoria DMM, que é a mentoria desbloqueando uma mentalidade magra para que você consiga emagrecer, alcançar o corpo, o peso que você tanto deseja e que sim, você merece, tá? Bora lá, vamos que a vida é muito boa pra gente não viver bem dentro do próprio corpo.